com os alunos. Um primeiro foi a apresentação da proposta, de como iríamos fazer, e também nós tivemos uma primeira audição dessas músicas. Então, nós utilizamos a Periferia é Periferia, utilizamos também a Mágico de Oz, e a última canção no nosso quarto e último encontro foi a Voz Ativa, que mesmo não pertencendo ao álbum Sobrevivendo no Inferno, mas pensamos ser necessário e ser muito importante a discussão sobre a letra dessa música, que vai muito além do campo do gênero rap, né, e também da análise social do som, mas até na questão artística mesmo, é uma nova estética artística na música, por exemplo, né? Nós temos um sentido de, entre aspas, universalidade na MPB, e os racionais vêm colocando o dedo na ferida, não só nas questões sociais, mas também de uma ideia de, nós fazemos música, nós fazemos arte e não nos encaixamos dentro dessa tentativa de universalização do que seria a música popular brasileira. Então se fez bastante necessário a questão do voz ativa. Então, o objetivo da nossa proposta era, enfim, esse que eu falei resumidamente. Pro, Márcia, Douglas? Carlos? Sim. Eu acho que você falou tudo o que era necessário, né? Só lembrando que essas aulas a gente fazia direcionado ao público de primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Então, hoje mesmo a gente vai tocar música e tudo, a gente, nas aulas normais, a gente conseguiu fazer uma organização para tirar os palavrões da música, mas hoje a gente teve problemas técnicos, então a gente vai ter que passar a música da forma original. Sabendo que a gente está com o pessoalzinho aqui do ensino médio, a gente de antemão já está avisando que isso vai acontecer, mas lembrando que os palavrões aqui na música, eles fazem um sentido, eles têm um porquê, tá? Então, a gente gostaria que vocês entendessem, a gente fez de tudo nas outras aulas para excluir esses palavrões, mas hoje deu um problema técnico, então a gente gostaria de avisar que vai aparecer os palavrões nas músicas, e quem, de repente, do ensino médio, que não gosta, que não se sente bem ouvindo palavrão, a gente já avisa que é para vocês não participarem, tá bom? É só esse aviso que eu queria dar. Passa a palavra. Pessoal, boa noite, tudo bem? Assim, acho que o Carlos e a Márcia já deram aí uma introdução legal do que vai ser essa finalização do curso, na realidade, né? Agora fica a nossa aula aí que a gente vinha esperando conseguir fazer de uma maneira mais aberta, né? Agradecer a presença de todos, tanto os membros da escola quanto o pessoal da Universidade Paulista que está aqui presente com a gente, representada aí pela professora Rosângela, né? E da Débora também, né? Que está aqui conosco também, que é uma pessoa assim que a gente conheceu há pouco tempo e que já parece que faz tanto tempo que nós conhecemos, né? Então acredito que hoje nós vamos fazer uma aula bem bacana e vai ter um espaço legal para o debate aí, para discussão sobre a questão da música do Racionais e também da consciência negra, né? Já que não fica limitado só ao dia 20 de novembro. Consciência negra o ano todo, o tempo todo, né? Exato. Rapidamente, antes de passar a palavra para a Rosângela e para a Débora, como que nós organizamos essas aulas? Então, por exemplo, nós iremos fazer também com a música Negro Drama hoje, só que de uma forma um pouco mais enxuta, para também prestigiar os nossos convidados e também ter um debate interessante em torno da discussão dos temas que a música apresenta. Nós dividimos alguns trechos, algumas partes que achávamos relevantes, não que as outras não sejam, obviamente, mas por questão de tempo mesmo, para analisá-las, e discutíamos junto com os alunos depois da audição. Então, essa era a organização da aula que nós realizamos nesses 3 encontros anteriores. Agora eu vou passar a palavra para a Rosângela, do coletivo Black Antirracista,
para que ela possa ter a primeira fala da noite. Por favor, Rosângela, boa noite. Obrigado. Boa noite, turma. Boa noite, professor Carlos, professor Douglas, professora Márcia, Débora e todos os presentes aí. Boa noite para todos e todas. É com muita honra e muito prazer que eu estou compondo com vocês esse aulão hoje, né, conforme vocês já disseram, né, essa é a quinta parte, né, de umas aulas que vocês trouxeram muito bem e eu participei, contribuindo com algumas falas e ouvindo mais vocês e aprendendo muito com vocês sobre a história dos Racionais, a história das músicas dos Racionais, e a gente teve a ideia de ampliar, né, junto com vocês, ampliar esse último encontro e trazer aí o nosso coletivo Black, que é o coletivo formado na Faculdade Paulista de Comunicação pelos alunos, que é um coletivo Black antirracista, que é o que o Douglas falou, é um coletivo que vai funcionar 365 dias por ano, não só no mês de novembro. A gente vai trazer várias atividades, vamos fazer curso, conforme eu já falei, está lá no nosso site, né, no nosso Insta. A gente vai trazer cursos trazendo essa temática racial, periférica, né, e tudo que compõe essa temática antirracista. Então, esse coletivo é um coletivo, né, da faculdade, dos alunos da faculdade, eu coordeno, é um projeto, mas ele é um coletivo que a gente vai trazer bastante convidado, assim como vocês, a Débora, e ele é aberto para a gente trazer sempre essa discussão. A gente está lançando também hoje, né, aproveitando essa aula que está sendo gravada, a gente está lançando o canal do Coletivo Black, né, e onde a gente vai colocar depois essa aula lá para ficar disponível para quem quiser indicar, quem quiser assistir de novo. Eu acho que é muito necessário a gente trazer esse tema, esse debate sempre, né? Porque a gente não cansa nunca, né? Negros, periféricos, a gente não pode nunca cansar de trazer esse tema, de fazer essa discussão, porque é um tema necessário, a gente vê o quanto é necessário aí atualmente, né? No que está acontecendo, no que vem acontecendo de preconceito racial, de violência racial, com essa pandemia, o quanto os negros da periferia têm sido afetados. Então, esse debate é muito mais que necessário e a gente não vai cansar nunca de trazer isso à tona, né? E o coletivo está aí para isso. O nosso canal no YouTube também, a gente vai fomentar vários cursos, oficina, né? Como nós somos uma faculdade de comunicação, a gente vai convidar alunos, inclusive alunos de ensino médio, alunos lá da Débora, né, que a Débora é uma grande educadora, para fazer cursos lá com a gente, né, de podcast, de edição de vídeo, edição de imagem, fotografia. Esse também é um dos objetivos, né, do nosso projeto do Coletivo Black Antirracista. Então, é isso. Muito obrigada. Estou muito feliz de participar, né, e espero que eu possa contribuir de alguma forma com esse debate que está aí finalizando hoje, mas não é o fim. Obrigada. Imagina, obrigado você também por estar conosco desde o início, desde do primeiro encontro, você está participando conosco e enriquecendo aí os nossos debates. Agora eu vou passar a palavra para a Débora Dias, para que ela possa se apresentar também, ter a sua primeira fala no dia de hoje, né, Débora? Então, boa noite, Débora, fica à vontade. Salve, galera, boa noite a todos. É Débora Dias que está falando diretamente da rua, no centro, porque eu tive que resolver uma agenda aqui e aí ficou difícil de conseguir chegar em casa, mas estamos juntos. Bom, eu tenho 22 anos, sou educadora popular, sou estudante de ciências sociais, né? E também estou na construção da mandata coletiva Quilombo Periférico. Gente, desculpa o barulho, porque eu estou realmente na rua, né? Eu tive que parar na lanchonete mais próxima para poder conversar com vocês. E dizer que o dia de hoje é um dia muito emblemático. Acho que a música negro-drama, ela traz questões que perpassam as nossas corpas, que são pretas, faveladas, periféricas, de algum modo LGBTQIA+, mulheres, e discutir esse processo dentro do lugar da academia
ele traz horizonte e questões muito importantes que a gente precisa pensar. Justamente porque esse espaço acadêmico, universitário, é um espaço que não nos dá espaço para pensar a quebrada de uma maneira efetiva, para pensar a quebrada de uma maneira que, de fato, a gente consiga compreender as nuances que são próprias desse movimento. Então, eu estou muito feliz de participar, muito ansiosa para que a gente consiga repensar nessa obra enquanto espaço de reflexão social, enquanto espaço importante da gente discutir política, assistência social, política pública dentro da cidade de São Paulo e questões que são muito específicas das corpas pretas, periféricas, LGBTQIA+, mulheres. Então, eu estou muito feliz com esse momento e é isso e bora lá! Obrigado, Débora, pela participação e também, como nós conversamos lá no alinhamento, é importante que os nossos alunos também de rede pública, que os nossos alunos também possam perceber que podem pertencer à política e se sentir incluído dentro desse cenário político é bem importante, é bem interessante também trabalhar diante dessa perspectiva. Então, vamos continuando aqui. Hoje é o nosso 5º encontro, como nós mencionamos no início, a priori não haveria esse encontro, estava programado para 4, mas, além do convite que nos foi feito, os próprios alunos, muitos alunos entraram em contato conosco, pedindo para que nós utilizássemos músicas, entre aspas, mais recentes, né? Entre aspas, porque o Negro Drama vem de 2002. Então, a partir da escuta que nós tivemos com os alunos, que nos pediram também para que trouxéssemos novas músicas, novos sons para serem analisados, que surgiu, né? E que elaboramos essa ideia de fazer mais um encontro, de abrir para mais um encontro, que é esse 5º que nós estamos fazendo. Então, a música, novamente, é Negro Drama, Racionais MCs. A música ela está inserida dentro do álbum Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, de 2002. E é esse som que nós iremos analisar no dia de hoje. Passo a palavra. Márcia, por favor. Turma, a gente, todas as nossas aulas anteriores, as 4 aulas anteriores, a gente tinha ali uma estrutura básica, né, uma estrutura fechada. Então, a gente sempre começa a discussão, antes mesmo de fazer a audição da música e tudo, a gente sempre joga uma provocação. E a provocação que a gente tirou dessa música não poderia ser outra, a não ser perguntar o que vocês acham que é ser um negro drama, uma negra drama, o que é esse negro drama? E aí a gente queria ouvir os alunos e alunas, né, tanto da Escola Jamil quanto da universidade, qual a opinião que tem sobre isso. Então, fiquem à vontade, quem quiser contribuir com um ponto de vista, vai ser muito bacana para a gente iniciar a discussão. Pode escrever também, né? No chat. Sim, Pode. é mesmo. Pode mandar no chat. Pode escrever aqui no chat que eu estou de olho. Sim. É um pensamento, né? É o que, quando lê a faixa lá no álbum Negro Drama, talvez que remeta essa ideia Negro Drama, o que seria isso, na opinião de vocês, no primeiro tato com o nome da música? Desculpa, Carlos. Saber também se vocês conhecem essa música, se vocês já ouviram alguma vez, se já, enfim, vocês conhecem a música. Podem escrever aqui no chat que eu estou lendo. Não fiquem envergonhados. A Regiane. Seria o negro sofredor? Talvez. O que mais que vocês acham? O que mais que vocês acham que pode ser? Nossos colegas também podem falar. É verdade. Pode escrever, gente.
Ninguém da Jamil, nenhum aluno, nenhuma aluna vai falar? Não acredito. A Pri falou que... Será que é a nossa Pri? Ou Pri, é você mesmo ou é o seu clone? É o fake. Sou eu mesmo. É o fake? Ah, tá bom, Pri. A Ju abriu o microfone. Ju, quer falar? Sarinha, seria um drama que os negros passam? A Sarinha colocou lá também no chat. Aí, Sarinha. Acredito que seja o drama dividido pelos negros. Obrigada, Renata. É isso aí. Julinha, você quer falar, amorzão? Eu não sei, professora, eu não faço ideia. Eu vou chutar uma ideia aqui que seria uma pessoa preta que meio que ascendeu. Que meio que o quê, Julinha? Que acendeu. Tá. Evoluiu de nível, tanto em... acho que não sei. Totalmente baseado em achismo. Tudo bem, mas Exato. Não tem problema. Então, exato. Mas alguém... drama a Suzana escreveu. Nesse drama em que o sucesso é lama, dinheiro... Ó, ela conhece a música, hein? Já faz a letra, a introdução. A Silvana já conhece. Exato. Então, tem algumas informações interessantes também para que nós possamos pensar no drama de ser negro. Nossa, muito pensamento, isso, surgindo, exatamente. Só que esse título nos remete a um duplo sentido, né? Negro drama. E é bem a união dessas duas opiniões que vocês colocaram. A ideia do negro drama, sim, né, a condição que os negros e as negras vivem no Brasil, mas também a ideia de ascensão no sentido de negro drama ser aquele negro ativista, aquele negro que valoriza a sua cultura e dá um ressignificado a essa palavra drama. Isso tem muito na periferia também. Tem até uma parte que a professora separou, né? Mãe solteira de um promissor vagabundo. Então, o vagabundo na periferia tem muito isso de não ser aquele ser chamado de uma forma pejorativa. Mas, e aí, vagabundo? Beleza? Vagabundo é aquela pessoa que trabalha na periferia. Então, a gente brinca também com essas ideias, com as palavras e essa ressignificação dessas palavras. Então, o negro drama tem esses dois sentidos, da condição, sim, do que os negros e as negras passam e vivem dentro do nosso país, mas também essa ideia de ativismo, de ser aquele negro que, entre aspas, incomoda a elite, a sociedade elitista, enfim, vai nesses dois sentidos. Passa a palavra, Pro. E aí também é legal que a gente vai pegar alguns trechos da música e a gente vai tentar, de alguma forma, dialogar com esses trechos. E aí lá no final a gente pode fazer essa provocação de novo, para ver qual o entendimento que, a partir dos trechos da música e dos debates, qual o entendimento que vocês vão aí pegando, informando, enfim. Aí agora, Carlos, passa, por favor, o próximo slide para a gente dar continuidade. Sim. Aí agora a gente vai ouvir... Desculpa, Carlos. Imagina, pode ir, perdão. Agora a gente vai ouvir a música, e aí a gente quer mais que ouvir, a gente quer que vocês escutem. Quem já conhece a música, como a Silvana, que escreveu aqui, para ela já tem várias coisas que talvez ela tenha pego da música. Quem nunca escutou a música, a gente gostaria que vocês escutassem com atenção, prestassem atenção no que esses eu líricos aí estão falando, né? Quais são as ideias que estão sendo desenvolvidas durante a música, para a gente poder desenvolver depois o resto da conversa, tá bom? Hermes, agora é você. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama.
drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela, longe meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulos, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Região nisso, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o castelo e não foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão do meus truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo a estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. Do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for. Tem que ser, se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto, por dentro e por fora. Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo, é um elogio pra quem vive na guerra. A paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. E um pretinho, seu caderno era um fuzil. Nego drama. Crime, futebol, música, caralho. Eu também não consegui fugir disso aí. Eu sou mais um. Forrest Gump é mato. Eu prefiro contar uma história real. Vou contar a minha. Daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Rei São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga a carne, é a torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. O bastardo, mais um filho pardo sem pai. Rei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho cê não aguenta, sozinho cê não entra a pé. Cê disse que era bom e as favelas ouviu. Lá também tem whisky, Red Bull, tênis, Nike, fuzil. Admitou, seus carros é bonito, eu não sei fazer internet, videocassete, os carros loucos, atrasado eu tô um pouco, se tô, eu acho, só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval, eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Problema com uma escola, eu tenho mil fita. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês ele é o mais esperto. Gingue fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu rock. Subiu, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu. Mas é isso, aquilo, que cê não dizia? Seu filho quer ser preto. Que ironia, cola o pôster do Tupac, aí que tal que cê diz? Sente o negro dama, vai, tenta ser feliz. Rei bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer que te diz. Gota céu aberto e parede madeirite. De vergonha eu não morri, tô firmão, eis-me aqui. Você não, você não passa quando o mar vermelho abrir. Eu sou humano, homem duro do gueto, brau, obá. Aquele louco que não pode errar.
aquele que você odeia amar nesse instante. Pele parda, eu sou funk, de onde vem os diamantes da lama. Valeu, mãe, negro drama, 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 drama. Aí, na época dos barracos de pau, lá na pedreira, onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais, eu quero até sua alma. Aí, o rap fez ser o que eu sou. Ice Blue, Ed Rock, KLJ e toda a família, e toda a geração que faz o rap, a geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Anos 90, século 21, é desse jeito. Aí você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, moro, irmão. Você tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho em você, moro. Sabe por quê? Pela sua origem, moro, irmão. É desse jeito que você vive, é o negro drama. Eu não li, eu não assisti, eu vivo o negro drama. Eu sou o negro drama, eu sou fruto do negro drama. Aí, dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha. Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou voltar de cabeça erguida, porque assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé. Vagabundo nada. Boa. Então agora nós vamos para a parte da análise, lembrando que nós pegamos menos trechos, vamos dizer dessa forma, por conta do período que nós temos, do tempo hábil que nós temos, e até também para privilegiar as nossas convidadas, e também todos vocês que possam ter um tempo maior para colocar também as suas ideias e enriquecer todo o nosso debate. Então, passo a palavra ao professor Douglas. Beleza. Boa noite novamente, pessoal. Eu vou recitar o início da música, né? Vou falar, porque na realidade recitar porque é um poema essa música, Negro Drama, né? Então, Negro Drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo e fama. Negro Drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida a chaga, a procura a cura. Negro Drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Negro Drama. Pessoal, acho que o Negro Drama, ele tá na periferia, o Negro Drama, ele tá no nosso cotidiano. O Negro Drama somos nós, né? Nós somos o Negro Drama. Nós vivemos a realidade dessa sociedade, uma sociedade constituída na base do capitalismo, na base da força, uma sociedade que é excludente, uma sociedade que ela não dá oportunidade na maioria das vezes, e na periferia de São Paulo está retratado o Negro Drama em cada esquina dessa cidade, né? Então eu acredito que o Negro Drama do Brasil, ele está de uma visão eurocêntrica, porque ela exclui as pessoas que não está dentro daquele padrão europeu, aquele padrão de estética, aquele padrão econômico, né, no qual apenas uma pequena elite, ou elite não, uma pequena burguesia ocupa, né? Então o Negro Drama do Brasil, ele vive diversos dilemas, ele vive diversas cobranças. E quando esse negro, muitas vezes, negra, o LGBT, ele consegue acessar uma camada melhor, uma camada social adequada, que as pessoas deveriam ocupar, esse negro, ele vira o alvo da polícia, ele vira o alvo da discriminação, o alvo da chacota, o alvo da fake news, né? Então, eu acredito que o Negro Drama está em cada um de nós, ele vive na periferia, e a gente tem que lutar para que o Negro Drama, ele chegue na burguesia, ele chegue na onde ele tem que chegar para que ele seja escutado, que é algo que falta muito ainda dentro da nossa atual sociedade. Um outro fator também muito importante dentro desse eixo racial, puxado pela música, o próprio título da música já diz Negro Drama, é a questão de nós não termos no Brasil ainda a representatividade adequada. Se a gente pega, por exemplo, a nossa Câmara Municipal, nós não temos lá mais da metade feminina, seria o ideal, porque nós estamos num país onde a maioria das pessoas são mulheres. Não temos lá também a maioria das pessoas negras,
seria o ideal, porque a maioria da nossa população é negra, mais de 57%. Então, quer dizer assim, a briga no momento político é direita, é esquerda, mas o negro, as pessoas periféricas, está ainda numa linha mais abaixo do que a direita e a esquerda. E é essa luta que a gente tem que participar e fazer com que a igualdade, a equidade seja presente na nossa realidade do dia a dia. Passo a palavra aí. Boa. Então vamos seguindo aqui para dar tempo para escutar também vocês que estão participando. Vocês me escutam bem? Sim. Sim? Estamos escutando. Muito bem. Ok, obrigado. Então, eu vou ler aqui o trecho que eu escolhi para fazer uma breve análise. Na verdade, não é um verso, né? Não é o fechamento do verso, vamos dizer assim. Eu acabo pegando uma parte de cada um, e eu também dividi a minha análise em duas partes dentro desse trecho. Então, me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Então, a primeira parte aqui da análise é me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Então, eu vou separar essa primeira parte para tentar fazer uma breve análise. Primeira questão do eu lírico, né? Me ver. Então, ver quem? Ver os negros e negras é nesse sentido. É até uma situação interessante de ser analisada também na questão dos dois versos. O verso que o Ed Rock rima, ele traz essa ideia do eu lírico. Então, já a parte do Brau já é uma parte muito, como vou dizer, subjetiva, pessoal. É como se o Ed Rock ele falasse dos negros e negras de uma questão ampla, né, utilizando ali o eu lírico, me ver pobre, preso ou morto, não quer dizer ver o Ed Rock apenas. E o segundo verso, o verso do Mano Brown, já vem no sentido de ele contar como foi a vida do negro drama que ele é. Então, dito isso, me ver pobre, preso ou morto já é cultural, pensando por essa perspectiva de não só um negro, mas não só um negro ou uma negra, mas na perspectiva de vários. Então, para entender este verso, nós temos que entender também a forma que a sociedade brasileira foi alicerçada. Então, a nossa sociedade, ela foi construída por meio de um racismo, por meio do racismo. E isso infelizmente ainda perdura. Então, a ideia do racismo e da escravização desses negros e dessas negras, a ideia de quê? De desumanização dos corpos de negros e negras. Logo, arremete uma parcela da sociedade a determinar quais são os lugares que os negros e negras terão que transitar dentro dessa sociedade. Então, por exemplo, o negro ou a negra tem que ser o morador de rua, ou ele trabalha num subemprego, né? Não tem o cargo, por exemplo, dentro de uma empresa, a maior parte dos cargos de chefia, né, entre aspas, não estão com a população de negros e negras. Então, qual que é o lugar que essa sociedade que foi alicerçada com o racismo, com o preconceito e com a escravização dos negros e negras, qual é esse lugar que o negro vai habitar? Que ele não pode sair, porque é o lugar que ele deve estar, nessa visão preconceituosa. Então, ver o negro pobre, preso ou morto já é cultural. É nesse sentido de acabar ter uma normatização do assassinato de um jovem negro, por exemplo. Então, nós tivemos várias situações, infelizmente, no curto espaço de tempo, entre aspas, balas perdidas, né? Mas bala perdida que só atinge um lado da sociedade, ou violência, como teve agora com o Beto numa grande rede de supermercado. Então vem nesse sentido, me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Passando para a segunda parte,
vem a ideia de histórias, escritos, livros, não é conto nem fábula, lenda ou mito. É na ideia de que nós passamos hoje também, trabalhando com a sociedade, com a sociedade atual, a ideia de negacionismo do racismo. Então, veja bem, quando você nega que existe um problema, obviamente você não está inclinado a resolvê-lo. Então, o negacionismo, por exemplo, quando nós temos um vice-presidente da República, independentemente de ideologia política, mas quando há um vice-presidente que está falando ali de uma forma oficial como representante do executivo e diz que não há racismo no Brasil, isso é a cristalização dessa ideia do negacionismo. Nós temos dados, por exemplo, do mapa da violência, do Atlas da Violência de 2020. Os homicídios praticados no país, mais de 70% são de pessoas, são de negros e negras. A política de encarceramento em massa, da mesma forma. A cada 4 presos, 3 têm a pele negra, a pele preta. Então, é preciso combater esse negacionismo e trazer políticas afirmativas, obviamente, e planos de governo que atravessem essa ideia do racismo. Outra situação que precisa ser levantada, que eu não esqueci na primeira parte, a ideia do pós-abolição, né? Da abolição ficcional. Não teve nenhum projeto de inclusão dos negros e negras no pós-abolição. Não teve um ressarcimento, não teve um pedaço de terra, não teve um ressarcimento em nenhum sentido, cultural, financeiro, pedaço de terra, enfim. Então não teve um projeto de inserção dos negros e negras na sociedade brasileira. Então, nesses 2 pontos que eu trago a minha análise. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural, a ideia é que o lugar do negro e da negra no Brasil já está reservado, que é aquele lugar que não de chefia de uma empresa ou de uma possível ascensão social, etc. E a ideia de que a pessoa que morre assassinada é negra porque tem que ser negra, ou, enfim, o lugar reservado para esse determinado grupo. E o negacionismo, torna a repetir, quando o negacionismo ele vem, entre aspas, cristalizado na fala de um representante do executivo, é porque não enxerga o problema. Se não enxerga o problema, obviamente não vai buscar uma solução, uma saída para ele. Então, é nesses 2 sentidos. Nós temos os documentos, nós temos a base para falar da desigualdade racial no país, e, infelizmente, ainda não enfrentamos de uma forma honesta e de uma forma mais forte. Não enfrentamos no sentido de governo, no sentido do chefe do executivo, mas nós sabemos que os coletivos, como os que estão presentes hoje nas aulas, que trazem esses temas para dentro da sala de aula, esses debates, que já é, sim, um grande avanço para todos nós, negros e negras, e sociedade, também os não negros, que também precisam enfrentar o racismo. Eu passo a palavra. Ai, meu Deus. Eu tomava bem na hora do passo a palavra e me molhei tudo. Bom, eu posso fazer... Pode sim, Vô. Eu posso fazer um comentário, juntando um pouco a fala do Douglas e a fala do professor Carlos. Eu ouvi até dos Racionais mesmo, do Mano Brown, né? Ele sempre comenta isso, né? Que ele sempre ouviu da mãe dele que um negro, para conseguir alcançar alguma coisa, ele tem que ser 2, 3, 4, 5 vezes melhor, né? E como a gente vai conseguir ser 5 vezes melhor se a gente está atrasado 3, 4 séculos, né? Então, isso me remeteu à fala do Douglas, né?
E se a gente consegue ser 5, 6 vezes melhor, né, se a gente alcança alguma coisa, nos é negado esse lugar. Né? Eu estou até lembrando de uma fala que eu vi de uma socialite: se todos os negros forem para a universidade, quem vai abrir a porta do nosso carro? Quem vai servir a nossa bandeja? Quem vai lavar as nossas roupas? Quem vai limpar a nossa sujeira? E isso me remeteu muito a essa fala do Douglas com a do professor Carlos. Né? Todos, que é interessante, né, essa colocação, que o negro drama somos todos nós. Né? Todos nós que vivemos numa periferia, né, que passamos por todos esses dramas, né, que não encontramos lugar, que não tem uma equidade, né, nos espaços que a gente conquista. Então, é essa contribuição que eu queria trazer da fala do Douglas e do Carlos. Eu queria passar a palavra para a Débora, que levantou a mão aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu vou falar um pouquinho. Eu queria trazer, na verdade, desculpa o barulho, 2 autores para a gente dialogar com o que está acontecendo. Né? Eu acho que as explanações dos 2 pros foi muito importante para a gente pensar alguns aspectos do que é essa construção da questão racial no Brasil, e principalmente, né, nesse momento em que a gente ouviu tanto falar de uma estrutura racista, a gente trazer algumas pessoas para dialogar. Eu queria deixar como dica de leitura Darcy Ribeiro e a obra O Povo Brasileiro. Tem muitos problemas nessa obra, mas eu acho que ela é importante para a gente pensar algumas coisas, porque ele vai dizer que o povo brasileiro, ele parece tipo uma coxa de retalho. E isso significa que ele veio sendo construído a partir de vários lugares. Isso, da dimensão das pessoas indígenas, das pessoas pretas, né, vindas de África, e do povo europeu. Então, isso é muito interessante pensar nessa imagética. Inclusive, tem diversas questões, né, que já foram atualizadas na obra de Darcy Ribeiro, mas esse livro especificamente, ele traz um panorama muito interessante sobre como se constitui essa nação e o porquê dessa estrutura nos dá, na verdade, apontamentos do porquê essa estrutura é racista. Um outro autor que eu acho que é interessante trazer é o Kebele Munanga, né? Ele é um antropólogo e ele vai dizer que o racismo é como se fosse um crime perfeito. Ele é um crime perfeito porque, primeiro, é entender que o racismo ele é uma arma ideológica e que ele tem dimensão e ação objetiva. Ele é processo fundamental para a gente fazer a manutenção dessa estrutura que é capitalista, dessa estrutura que hoje ganha o nome de neoliberal. E é importante dizer esse nome neoliberal, porque o neoliberalismo ele tem nuances muito específicas que vão além do capitalismo, além dessa estrutura que se coloca como capitalista, né, sobre um lugar da supra-exploração e dessa exploração que ganha outras dimensões. Então, eu acho que é interessante pensar nesse lugar. E aí, né, o Kebele Munanga, esse antropólogo, que ele é congolês, mas é residente no Brasil e tem a sua vida como docente aqui no Brasil, ele diz que o racismo, ele de fato é um crime perfeito, porque ele mata um processo de consciência, mas também mata um processo físico no silêncio, dizendo que as pessoas aqui vivem num constante processo, e isso foi muito do que o Pro trouxe, de negacionismo, dizer que o racismo não existe, que ele é uma criação, que as pessoas pretas é que são racistas, quando na verdade, na vida cotidiana e prática, e até mesmo de maneira muito sistemática e numérica, a gente percebe que não houve tempo hábil para que a população preta, para que a população periférica conseguisse se reestabelecer, para que não precisasse de ações afirmativas para ingressar no lugar acadêmico ou em outros lugares, instâncias de poder na construção dessa sociedade. Então, eu deixo esses 2 autores porque eles são importantes para dialogar, eles se contradizem em algumas coisas, né, e vão de encontro
há outros autores, né, que constroem uma narrativa sobre a construção da miscigenação aqui no Brasil, né? Um é o Gilberto Freire, né, que ele é um escritor, sociólogo, que ele escreve um livro muito famoso chamado Casa Grande Senzala, e nesse livro ele vai dizer que as 3 raças, elas vivem em perfeita harmonia, né? Elas vivem num processo de cooperação. Quando, na verdade, isso cai por terra com outro autor que vem um pouco depois, que é o Florestan Fernandes, né? Que ele vai dizer que o Brasil tem um lugar específico da discussão racial, porque aqui as pessoas têm preconceito de ter preconceito. As pessoas aqui dizem, eu não sou racista. Mas quando você pergunta para elas se elas já viram alguma situação de racismo, unanimamente elas dizem que sim. Então é muito louco, né, esse processo que o professor trouxe de negacionismo. E esses autores que eu trouxe, eles dialogam muito bem. Eu acho que é muito bacana. A Renata acabou de trazer o Clóvis Moura e, de fato, também Clóvis Moura traz também essa outra narrativa, inclusive de um lugar marxista, né, de um lugar pensando nessa dialética, né, do materialismo dialético, como que essa sociedade brasileira se estrutura e como, a partir desse lugar, a gente consegue compreender que quando a gente está falando de estrutura, a gente está falando de uma dimensão política, a gente está falando de uma dimensão econômica e também estamos falando de uma dimensão subjetiva. Bom, eu vou passar a palavra e deixar o próximo companheiro ou companheira falar, porque a gente vai dialogando no processo. Débora, obrigada pelas suas contribuições, muito, muito enriquecedoras mesmo do debate, né? Eu acho que essa música, só a gente conversou nas nossas reuniões, né? Só essa música, só Negrograma, daria para a gente fazer um curso sobre ela, e um curso longo aí de 1 mês ou mais, porque são muitos os assuntos debatidos, a gente precisaria mesmo se debruçar sobre algumas bibliografias, sobre também algumas pesquisas que demonstram essas coisas que a Débora falou, de forma prática no dia a dia. A gente tem bastante pesquisas que demonstram, como o mapa da desigualdade de São Paulo, e outras tantas coisas que a gente precisaria trazer mesmo. Mas por conta do tempo, do formato, enfim, a gente acabou tendo que fazer algo mais simples, mas a nossa ideia não era fazer superficial. E eu adorei a contribuição da Débora, ajudou bastante aí, trazendo esses pensadores para o debate, é importante. Bom, eu sou a última a falar aqui, a última parte é a minha. A gente já está bastante estourado no cronograma que a gente fez, porque a nossa ideia é ficar aqui até às 8h30, que a gente estipulou esse horário das 7 às 8h30, que acho que é um horário ok, um horário bacana para todo mundo. Então, a música que a gente ouviu, ela é uma música extremamente rica, tanto falando da forma como ela é composta, da forma como ela é estruturada, quanto do conteúdo. Então, quando eu ouço essa música, eu fico sempre muito atenta e fico sempre muito emocionada de ver como que o Ed Rock e o Brau, como que eles estruturaram essa narrativa, quais as referências que eles trouxeram para fazer essa narrativa e qual a história que eles estão contando. E, de alguma forma, a primeira parte, que é a parte que o Ed Rock conta, ela tem tudo a ver com a segunda parte, não são ideias apartadas. Contam uma história, a música. E a forma como eles fazem os versos, as rimas, as figuras de linguagem que aparecem, as referências ao cinema, por exemplo, né? Porque a segunda parte, que é a parte que eu vou falar um pouquinho sobre ela, eu vou só ler o primeiro trecho aqui para vocês, o trecho que abre a música rapidinho. Então, o Brau começa dizendo assim: daria um filme
uma negra, uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão, a multidão é um monstro sem rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a cara, é a Torre de Babel. Família brasileira, 2 contra o mundo, mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai, um bastardo, mais um filho pardo sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho você não aguenta, sozinho você não aguenta. E o Brau, antes dele começar a cantar, ele fala pra gente o seguinte, que ele vai contar que Forrest Gump é mato. Forrest Gump, acho que todo mundo aqui assistiu o filme, né? Que aqui no Brasil veio como Forrest Gump, o contador de histórias. Que era um cara que contava várias histórias que ele acreditava que tinha acontecido na vida dele. Então, o Brau começa a parte da música dele fazendo essa referência ao cinema, pegando exatamente uma figura que distorce a realidade, que cria, que inventa grandes aventuras pelas quais ele passou. E aí ele vai falar que Forrest Gump é mato. Ou seja, Forrest Gump é o que mais tem, mas que ele vai contar isso uma história real. E aí, nessa história real que ele vai contar, ele é a personagem dessa história, ele vai contar a vida dele. E aí, como é que ele começa essa frase? Ele começa como se fosse um filme mesmo. Ele fala pra gente, daria o filme. E aí ele manda a gente observar no meio da multidão, que no olhar dele, a multidão, ela acaba tirando a individualidade das pessoas, mas ele faz a câmera, que ele está fazendo a gente acompanhar, ele faz a câmera focar naquela mulher. E aí ele fala que é uma mulher negra com uma criança nos braços, né? E, na sequência, ele vai falar que aquela criança, ela é parda, ou seja, é a mistura de uma pessoa negra com uma pessoa branca, e ele vai avisar para a gente que aquela pessoa branca pode ser comparada a um senhor de engenho, que eram os donos das grandes plantações de cana-de-açúcar aqui no Brasil, na época da colonização, que a gente conhece vários casos, né, várias histórias, que eles costumavam estuprar, né, as escravizadas, e que a partir daí nasciam crianças, né, que aí a gente vai retomar para a referência que a Débora trouxe, né, do Casagrande Senzala, que fala como se a mistura de raça tivesse sido muito lindo, pacífico, harmonioso, e que tivesse tido ali uma anuência das duas partes, né, quando, na verdade, essa mistura de raça, em grande parte, muitas vezes, partiu de um estupro, né, ou de outras situações. E aí o Brau, ele vai contar a história dele, porque ele realmente é um homem, filho de uma mulher negra e de um homem branco, que até onde eu sei, ele era de ascendência italiana. E aí é claro que ele não assumiu a paternidade do Brau. Eu já vi entrevistas do Brau e escritos da biografia dizendo que ele sequer conhece o pai dele e que quem criou ele foi a mãe dele, né, que é essa mulher negra que está ali no meio da multidão. E é muito engraçado a gente ver a forma como o Brau, como ele traz a mãe dele, a figura dessa mulher negra, né, que sustenta o filho, que cria o filho, que é uma mulher que acaba assumindo o papel da família, porque a família que ele traz para a gente aqui, ele fala, família brasileira, 2 contra o mundo. Então, não é aquela família tradicional, papai, mamãe e filhinhos, né? É uma mãe negra e uma criança que ela cria sozinha, que ela tem a responsabilidade de dar o sustento, dar a educação, dar a segurança, dar o exemplo. E aí, eu estava fazendo uma pesquisa hoje e verificando, né, já claro, na época daquela música e ainda hoje, né, hoje nós temos em torno de 50% das casas são sustentadas por mulheres, e desses 50% dessas casas, mais de 60% são mulheres negras que sustentam as suas famílias. Então, é muito curioso, daria uma outra aula para a gente falar sobre essa mulher negra, sobre como ela é vista na sociedade,
quais são as funções que ficam para ela, sobre a solidão da mulher negra, sobre qual é o papel que a mulher negra deveria ocupar no imaginário da sociedade brasileira, né? Tem uma série de coisas que a gente poderia discutir aqui hoje e conversar e pensar sobre muitas coisas, por exemplo, sobre qual lugar da sociedade que a mulher negra está, né? A gente conversou aqui numa aula anterior que a mulher negra, ela é a base da sociedade, porque ela está embaixo, ela tem menos direitos que os homens negros, ela tem menos direito que uma mulher branca e muito menos direito que um homem branco. Então, eu peguei esse trechinho aqui para fazer essa provocação, para a gente pensar um pouquinho sobre realmente o que é uma família no Brasil, quais são essas organizações de famílias possíveis, o que é essa mulher negra, né? E pegar o exemplo do próprio Brown, o exemplo que ele traz, a comparação fabulosa que ele faz sobre ele ser um garoto pardo, né, fazendo essa comparação, indo lá na colonização. Então, ele consegue fazer essa ligação e mostrar que, de muitas formas, até hoje, muitas das práticas são reproduzidas, as práticas lá da colonização, são reproduzidas ou deixaram seus resquícios, né? E as referências que a Débora trouxe são referências maravilhosas, né? Referências do Casa Grande Senzala, a gente poderia falar do Raízes do Brasil também, que é da mesma época, e também vai fazer uma leitura. E aí eu queria colocar mais uma referência, fora as que ela trouxe, que são sensacionais, a referência do professor sociólogo Gessé de Souza, porque nos livros dele, ele vai desconstruir essa ideia da miscigenação perfeita, da miscigenação pacífica, o Brasil é o país onde todas as raças se misturam naturalmente. Então, eu queria fazer essa contribuição nessa fala. Eu anotei mais um milhão de coisas aqui para falar. Eu queria falar realmente da estrutura dramática do texto, né? Porque eu estudei bastante isso com a minha galerinha da primeira série. Essa palavra drama, ela pode ser levada também para um tipo de escrita que é feito para ser encenado, que é feito para ser levado para o palco ou para o cinema. E o Brau, ele faz isso, ele pega a história e transforma num drama, não no sentido de uma coisa triste somente, de uma coisa de sofrimento, mas ele transforma num drama, ou seja, numa peça, em algo que pode ser dramatizado, algo que pode ser encenado. E ele nos leva para essa encenação quando ele faz essa comparação com o cinema, quando ele pega essa câmera e faz a gente acompanhar a história dessa mulher. Então, gente, essa música, honestamente, não é à toa que ela é conhecida como o hino do rap. Eu estava até brincando hoje com o Carlos. Quando eu abrir alguma coisa, essa música vai ser o hino, vai ser a música que vai ter que cantar todo dia, porque ela é, na forma e no conteúdo, sensacional. Eu acho que era isso que eu queria falar. Eu vi que algumas pessoas escreveram aqui no chat. Eu tenho uma amiga professora, duas, na verdade, que estão aqui. Se elas quiserem também, de alguma forma, contribuir. Duas professoras não, né? Tem um monte de professoras e professores da Jamil, mas eu sei que tem a professora Bianca, que é de História, que é PCNT também da Leste 4, e tem a minha amiga professora Aline, que é professora também de Sociais, tem o professor Edu, tem a professora Renata, a Priscila, tem os alunos e alunas da Jamil, e os alunos e alunas também da universidade. A gente queria deixar esse espaço de 20 minutos para a gente ter perguntas, um diálogo, sobre tudo que a gente apresentou aqui. Eu passo a palavra. Ok, o professor Eduardo levantou a mão, pediu a palavra. Então, é engraçado, em 2000, né, se vocês lembrarem um pouco da época, eu estava trabalhando ali na Freicaneca e vi um carro com um cara branco, né, como o próprio Brown disse, com a cara de playboy, e com uma BMW ouvindo essa música, e alto.
Meu, é muito louco, porque na música diz, né, que seu filho quer ser preto, né? É muito louco. Eu não podia deixar de fazer esse relato aí. Teve uma época que chegou até me dar um pouco de medo de eles culturalmente tomar posse, né? Tem um outro nome mais atual que não me vem à cabeça, culturalmente. Qual que é? Apropriação cultural. Isso, esse mesmo. Porque aconteceu isso com o rock, né? Aqui no Brasil se tem uma visão que o rock foi feito pelos brancos, né? Mas lá nos Estados Unidos ainda se sabe que a origem é dos negros, né? Mesmo tendo poucas bandas e poucos cantores negros, né? Muito louco isso. E também queria deixar como dica para o pessoal, além desses livros maravilhosos que vocês indicaram, o Silvio Almeida, dá para procurar vídeos dele no YouTube maravilhosos, inclusive sobre racismo estrutural, de Jamila Ribeiro, e outro rapper que está falando muito bem atualmente sobre o assunto, Emicida. O Emicida está mandando muito bem sobre esses temas. Tá? Era só essa participação rápida. Obrigado, gente. Ok. A Débora também pediu para levantar a mão. Tem uma produção também bastante interessante, esqueci de mencionar também no início, que é do Eduardo Tadeu, que também é um rapper, é ex-integrante de um grupo chamado Facção Central, e que ele também ele escreveu um livro chamado A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado. Tem o volume 1 e o volume 2, que também dá para trabalhar muito bem esse cenário social dentro do ensaio que o Eduardo faz na sua obra. Perdão, Débora, passa a palavra. Obrigada, queridos. Enfim, eu acho que eu vou recapitular o que a Márcia trouxe em 3 aspectos. Eu vou começar de baixo para cima, né? O trecho abaixo, ele fala, né? Um bastardo, mais um filho pardo sem pai. Eu queria trazer um dado, né, da CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que 5,5 milhões de crianças estão sem registro dos pais, isso segundo o censo de 2013, né? E é importante enfatizar que o processo de miscigenação no Brasil foi um processo pautado no estupro, pautado na violência contra mulheres negras e mulheres indígenas. Então, esse lugar é extremamente importante de pensar. Importante de pensar também, né, que as nossas corpas, enquanto pretas, é muito dessa mulher negra contra o mundo, contra todo esse processo de aniquilação que essa estrutura se constitui. O segundo trecho, né, indo de baixo para cima, é a família brasileira, 2 contra o mundo. E aí eu acho que é pensar nesse lugar, né, da culpabilização mesmo da mulher negra, né, porque ele fala, família brasileira, 2 contra o mundo, mãe solteira de um promissor vagabundo, e a Pro trouxe essa imagética. Então tem um lugar muito grande da culpabilização das mulheres negras como corresponsáveis pela violência que o Estado reproduz sobre as corpas dos homens negros. E essa nuance é importante de dizer, porque isso está no imaginário do senso comum. Em culpabilizar essas mulheres, mas a mãe também não criou direito. Quem é a mãe desse sujeito que está fazendo isso ou aquilo, né? E a gente esquece de visualizar o processo da estrutura. E aí, né, o primeiro trecho, né, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Esse lugar é para a gente dimensionar uma coisa que o movimento negro, principalmente o movimento de mulherismo, o movimento de mulheres negras, vem pautando, que é a solidão da mulher negra. A solidão dessa mulher que dentro dessa estrutura,
se coloca como alguém que precisa enfrentar todos esses dilemas, mas ela está completamente sozinha. E isso diz respeito ao Estado, né, negligenciar essa mulher. Isso diz respeito à dimensão afetiva, porque é essa mulher que não tem um companheiro para poder fortalecer essa família. Isso tem uma dimensão da afetividade, porque são essas mulheres, né, tem uma pesquisa importantíssima no GLE10, né, no Instituto da Mulher Negra, que fala sobre as mulheres negras sentir que elas têm pouco ou nenhum amor. Isso é muito grave. Isso é muito grave e isso precisa ser dimensionado, porque está num lugar, né, principalmente do fortalecimento desse processo, para que essas mulheres consigam estar fortes para prosseguir a sua construção de um lugar que a Vilma Piedade é uma autora importante, é uma letróloga, que ela escreve uma tese chamada Dororidade, que é mais do que sororidade, porque a sororidade, ela coloca como um termo arcaico, um termo que contempla as feministas brancas, as mulheres brancas, que é essa coisa de mulheres que cooperam com mulheres. Existe uma especificidade das mulheres negras, que são as dores que as mulheres negras carregam. E aí, a Vilma Piedade, ela traz esse lugar da dororidade, que só as mulheres negras conseguem dimensionar a dor que outras mulheres negras vivenciam, né? Eu acho que uma outra autora que também pode dialogar com esse processo da solidão, da construção dessa estrutura, é a Bell Hooks, né? Ela diz que desde o início da escravização, né, nós nos tornamos especialistas em leituras da psicanalística do outro e desse outro ser branco. Então, o que... por exemplo, a Beatriz Nascimento vai reivindicar como histórias afrografadas, lugares da pretitude que constrói esse país e que tem especificidades muito importantes de serem adotadas no âmbito prático, tá, gente? Na política pública. Então, quando a gente precisa pensar numa política de educação, a gente precisa levar em consideração essa estrutura. Quando a gente está pensando numa política de saúde, de cultura, de lazer, todas essas especificidades precisam ser consideradas, né? Então, esse lugar, né? Pensar referências a partir de um outro lugar, né? Essa mulher preta que é descrita na construção do Racionais é a tua mãe, é a tua irmã, é a tua companheira da quebrada, é a tua vizinha, que às vezes você pode até não gostar muito dela, mas é importante pensar que várias violências, as corpas dessas mulheres incidem diariamente, né? E que a gente, né, não pode apenas ter respeito por essa figura construída das nossas mães. A gente precisa olhar a pretitude e entender que, fundamentalmente, os nossos territórios periféricos foram construídos por mulheres negras. Mulheres negras, que foi aquela que reivindicou a luz, que foi aquela que reivindicou a escola, a creche, enfim, uma infinidade de políticas públicas que foi construção a partir dessas mulheres moradoras da classe trabalhadora e que construíram esse lugar. Então, quando a gente pensa na dimensão da violência contra a mulher negra, a gente está falando de uma questão objetiva econômica, somos nós, né, que estamos nesse lugar de mulheres que perpassam nos subempregos, no lugar da subalternidade, nos cargos de limpeza, né? E eu posso dizer de uma maneira muito prática, porque eu só consegui quebrar esse ciclo de violência na construção da minha família, por exemplo, né? Eu sou uma mulher negra, favelada, LGBT, mas eu só consegui quebrar esse lugar porque eu tive acesso a um projeto coletivo como um cursinho popular, como o da Uniafro Brasil, que eu também hoje sou articuladora. E é importante dizer porque, assim, a minha mãe foi uma mulher negra que estudou no máximo até a 4ª série,
e trabalhou com serviço de limpeza. A minha avó também estudou até a 2ª série, trabalhou com serviço de limpeza. E o que eu tenho notícia da minha bisavó é que ela nem estudou e que trabalhou com serviço de limpeza. Então, quando a gente tem um projeto coletivo que pauta uma educação antirracista, um lugar onde esse preto, essa preta e esse lugar periférico é sujeito da reconstrução da sua própria história, a gente consegue fazer mudanças que são estruturais. Então, por exemplo, eu quebrei um ciclo de violência na minha família, né? Onde eu sou a primeira a ingressar na universidade pública e a primeira a não ter que trabalhar com esse processo de serviço de limpeza. E a gente não está falando que isso não é digno, ou que as mulheres que trabalham com isso não possam trabalhar com isso. A gente está falando de uma dimensão, é que esse não pode ser o único destino das mulheres negras. Esse lugar de servidão, né, essa chave da servidão, ela não pode ser o único lugar destinado às mulheres negras. Então, é muito importante que a gente se atente a, principalmente nesses 3 pontos, assim, sabe? Nesse lugar de como se constrói a miscigenação, a partir desse lugar também, né, dessa culpabilização da mulher negra, desse senso comum que constrói essa dialética. E também a gente não pode também esquecer sobre o processo de solidão dessa mulher negra, que hoje, né, a própria sociedade, que é fundamental, são as grandes chefes de família, que são quem, de fato, sustenta e organiza a economia desse país. Então, é uma sensibilidade que todos precisam aderir, porque isso perpassa diretamente a corpas que estão essencialmente colocadas para morrer. É muito importante dizer que desde 2017 a gente tem uma diminuição de mortes violentas de 11% a mulheres brancas, e esse dado é muito importante e muito bom. No entanto, a gente tem um aumento de 54% de mortes violentas para mulheres negras. Olha que discrepância, olha que coisa louca. Então, a gente tem retrocesso para as corpas das mulheres negras e avanço para corpas das mulheres brancas. Não quer dizer que as mulheres brancas precisam retroceder, mas quer dizer que a gente precisa ter um lugar importante da reflexão do cotidiano, enquanto ainda as corpas das mulheres pretas estão ainda mais vulnerável. Eu queria trazer rapidamente para vocês uma leitura dos 10 mandamentos do movimento dos Panteras Negras, que traz lugares importantes, né? O nome do livro se chama Todo Poder ao Povo Preto, Artigos, Discursos e Documentos do Partido dos Panteras Negras, né? Essa é uma edição da Nova Cultura. E aí eles colocam como número 1, queremos liberdade, queremos o poder para determinar o destino de nossas comunidades negras. 2, queremos emprego para o nosso povo. Nós acreditamos que o governo federal é responsável e obrigado a dar a cada homem e cada mulher um emprego e uma renda garantida. 3, precisamos acabar com a exploração do homem branco na comunidade negra. 4, nós queremos moradia, um teto que seja adequado para abrigar seres humanos. 5, nós queremos uma educação para o nosso povo que exponha a verdadeira natureza desta decadente sociedade americana, mas no caso a gente pode pensar na brasileira. 6, nós queremos que todos os homens e mulheres negras sejam isentos do serviço militar. Nós acreditamos que o povo preto não deve ser forçado a lutar no serviço militar para defender um governo racista que não nos protege. 7, nós queremos o fim imediato da brutalidade policial e do assassinato do povo preto. 8, nós queremos a liberdade para todos os homens e mulheres negras mantidos em prisões e cadeias federais, estaduais e municipais. 9, nós queremos que todas as pessoas negras, quando trazidas a julgamento, sejam julgadas na corte por um júri de pares do seu grupo e por pessoas de suas comunidades, como definido pela Constituição dos Estados Unidos, mas isso também se aplica à Constituição brasileira. 10, nós queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. Então, é sobre esses 10 mandamentos
que são muito importantes e que também norteiam a construção do MNU aqui, principalmente na cidade de São Paulo, né, na escadaria, para poder pensar essas dimensões específicas do racismo que elas ultrapassam o cotidiano das pessoas pretas. Bom, eu acho que eu já também falei demais e eu passo a palavra para os companheiros. Ok, muito obrigado, Débora, pelas referências, até na questão dos mandamentos dos Panteras Negras. Tive aqui um remember, lembrando de várias situações, de várias coisas, e se fez bastante importante a sua fala. Pessoal, nós estamos caminhando, então, para o final. Vamos abrir para todos e todas para emitirem suas opiniões, enfim, promover um rápido debate, uma rápida discussão. A Renata, ela levantou a mão, então, por favor, Renata, passo a palavra para você. Olá, boa noite. Brevemente, gostaria de fazer um comentário, gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês essa noite, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa, lembrando de quando eu estava na escola, a falta que fez na minha educação, iniciativas e aulas como essas, que esses alunos estão tendo a oportunidade de participar hoje. Sabemos que muito ainda existe, né, para ser feito, mas ações como essas realmente fazem a diferença, né? Eu gostaria só de colocar, como foi bem pautado pela Débora e pela Priscila, sabe como Priscila, mas eu não sei se é a professora Priscila. Márcia. Não, Márcia. Márcia. Professora Márcia, então, a companheira também Débora, colocaram muito bem a respeito da questão da mulher negra, como ela foi retratada, um dos aspectos retratados aqui na música, e lembrar, né, que essa constituição desse ser mulher, ele tem um histórico, né? Como vocês bem lembraram, desde a época da escravização, nós fomos forjados numa sociedade escravista, estamos numa sociedade capitalista e sexista. Então, esses três aspectos perpassam essa Constituição, coloca essas mulheres nesse lugar de objeto e não de sujeito, né? Uma indicação muito importante, eu acredito, complementando as indicações que já foram feitas pela Débora, eu gosto muito da Bell Hooks também, estudo a Bell Hooks, é uma referência muito importante, ela constrói essa linha histórica com relação à constituição do que é ser mulher, e uma pessoa muito importante que também faz isso num texto, é a Lélia Gonzalez. Em um dos seus textos, ela traça esse panorama histórico dessa construção do ser mulher dentro dessa sociedade brasileira, e esses lugares que estão fadados, né, estão no imaginário dessa sociedade para esses corpos dessas mulheres, especificamente, né, agora falando especificamente sobre mulheres negras. Eu acredito que a gente pensar nessas dimensões, como também o Douglas comentou a respeito da sociedade capitalista, como esses mecanismos estão, sim, interligados com o racismo e com o sexismo, para produzir pessoas, lugares de pessoas dessas sociedades, e usar essa mão de obra, né, para o lucro. Então, a gente tem que pensar também como esses corpos estão sendo utilizados nessa sociedade, e esses corpos têm cor, são corpos negros, né. Eu acho que vocês estão de parabéns, mais uma vez, pela iniciativa, um ótimo debate, contribuições muito generosas. Infelizmente, nós sabemos que o tempo, né, tem as suas limitações, mas vocês organizaram em outras aulas, a gente percebe isso muito bem, enfim, a obra do Racionais tem uma potência muito grande e não vai se esgotar nem que nós fizéssemos outra aula, né, eu acho que ele é um material importante para as aulas e para as discussões, tá? Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, né? Obrigado, Renata. A professora Bianca também levantou a mão, passa a palavra, Bianca. Opa! Oi, pessoal, boa noite. Eu só queria aqui agradecer rapidamente, que eu sei que o tempo está super estourado, mas não consegui acompanhar do começo, mas peguei aí das 7h30 para cá, acompanhei um pouco, né? Queria agradecer o convite da professora Márcia, do Adriano e o pessoal que está aqui. Eu sou professora de História,
trabalhei com a Márcia, né? E agora eu trabalhei com o Adriano também, e agora estou trabalhando na diretoria de ensino, na X4. Então, de lá eu estou tendo um pouco uma perspectiva de olhar as escolas, né? Essa visão do que as escolas estão fazendo aí com relação a diversas coisas, e agora, né, nesse mês aí, mais pontualmente com relação aos debates raciais. Então, vendo vocês, assim, eu só fico pensando o quanto é importante mesmo que esse debate esteja dentro das escolas o tempo inteiro, né, claro, e pensando em relação a essa literatura, a essa escrita, eu fiquei pensando no quanto a gente precisa, né, a questão é valorizar o que está na escola, porque os alunos já levam essas referências, né, não é levar isso para a escola, é trabalhar com o que está ali, e isso é importantíssimo, né, então, queria mesmo parabenizar vocês, fiquei muito feliz com o convite, né, e é isso, que a gente puder articular mais ações, podem contar também lá com a gente. Carlos? Oi? Pode Posso falar, pode falar uma falar. coisa rapidinho? Sim, com certeza. Ai, meu Deus. Obrigada, Bianca, Renata. Nossa, eu estou muito feliz aqui, sério mesmo. Vocês não fazem ideia. Débora, Rosângela. Nossa, eu me sinto bastante acalentada de estar no meio de vocês, de pessoas tão, principalmente de mulheres que eu estou vendo que estão aí, que a gente está na luta, estamos estudando, estamos correndo atrás das nossas histórias. Isso, para mim, não tem preço, gente. Eu fico realmente emocionada. E eu queria falar que depois eu vou pegar e vou fazer uma lista com todas essas referências bibliográficas que apareceram aqui, vou passar para a professora Rosângela e vou passar também nos grupos da nossa escola, da Jamil. E como foram tantas referências sensacionais, de mulheres sensacionais, eu gostaria de deixar aqui gravado nessa aula a referência também da Angela Davis, né? Que é uma pensadora sensacional, que também, contribui demais para essa discussão de raça, classe, gênero e, mano do céu, várias ideias legais que, principalmente o pessoal que ainda não teve contato com essa bibliografia, eu acho que só aqui a gente já deu as principais referências de mulheres que escrevem sobre isso, mulheres negras, do Brasil, dos Estados Unidos, e aí eu vou tentar fazer uma lista com tudo que a gente mencionou e passar para quem tiver interesse. Muitos desses livros, ai meu Deus, posso falar isso na gravação? Eu vou falar. Muitos desses livros tem na internet, gratuitamente. Eu tenho alguns na minha biblioteca também aqui salvo. Quem quiser, eu posso passar o PDF. E vamos socializar as informações, vamos ler, vamos entender quem somos, de onde viemos e quais caminhos a gente pode construir. Porque em todas as aulas eu faço isso. O mundo nem sempre foi assim, né? A gente pode transformá-lo, a gente não pode vir com essa ideia de já era assim, sempre foi assim. Não sempre foi assim, e a gente pode e deve transformá-lo. E quanto mais a gente tiver esses encontros, quanto mais conhecimento a gente tiver, será uma transformação que seja legal para todo mundo, inclusive para a gente que vive à margem e que não temos a expressão que a gente precisaria ter. Aí eu só queria ver a professora Aline, se ela quer comentar alguma coisa, as nossas alunas que sempre falam, estou sentindo falta, não é uma inquisição, mas da Júlia, da Sara, que são alunas que sempre gostam de abrir o microfone e falar alguma coisa. Pode escrever também que eu estou lendo, para a gente ir se encaminhando para o final. Eu queria perguntar para a Aline se ela quer falar alguma coisinha aqui para a gente. Não? Aline, se você está falando, a sua voz não está saindo. Estou vendo que seu microfone está aberto. Fechou. Xiii.
Acho Ela que tá tá sem ruim. áudio, Acho que Márcia. tá ruim. Né, ela Ali, colocou no chat. Ela está escrevendo no chat. tá legal. Enquanto ela escreve, Júlia, Sara, não é uma intimidação, não é obrigatório. Vocês querem falar alguma coisa? A gente gostaria de ouvir. Ou os alunos e alunas da professora Rosângela também, que eu não conheço, mas já estou chamando também. Eu gostei muito dessas aulas, principalmente de algumas pessoas que citaram, né? Eu achei muito importante para a gente falar da real situação, né, da sociedade. E eu gostei muito, valeu. Ai, Sarinha, você é uma linda, você está em tudo que a gente faz. Meu Deus do céu. Exato. É sensacional, Sarinha. Júlia, quer falar alguma coisinha? Oi, dá para me ouvir? Dá. Sim. Muito bem. Eu gostei muito das referências de livros. A Angela Davis eu já conhecia pelo Manual Antirracista. E eu gosto muito dessas aulas porque eu não sabia, eu não tinha uma noção de que os Racionais eram tão grandes. E que a música deles, né, a voz deles, não sendo só a música, vem tipo, desde 2000 e eu não sabia disso. E eu admiro muito isso que eles fazem. Não sei se eles estão juntos hoje, não sei. Sim. Tá, eles fazem. E não sei explicar de uma maneira que o quão eles deixam explícito, sabe? O que é ser preto da favela, que não tem tantos recursos, e quão injusto é isso. E eles falam mesmo, e eu acho que a gente devia ter mais aulas sobre isso, porque eu acho muito necessário, tanto de uma aula de ciências sociais, alguma coisa para a gente saber, sabe? Porque quando a gente está na nossa bolha, na nossa bolinha, né, de o que sabe ou não, a gente não acaba reconhecendo a realidade de outras pessoas. Eu acho que isso é fundamental para a gente, tipo, entender a história do país, desde as pessoas que vieram antes de nós e as pessoas que vão vir depois e se vão fazer parte de uma luta, não, mas é muito importante a gente saber disso para entender o país, para entender o que, né, acho que a gente quer depois. E eu gostei muito das aulas. Eu ainda prefiro a música da aula passada, na minha opinião. Adorei a outra. Mas eu gostei muito dessa também. Acho que essa é a mais famosa deles, né? Mas é isso. Desculpa qualquer coisa, eu tô nervosa. Que linda. Imagina. Parabéns, Júlia. A Júlia também está sempre nas aulas, participa de tudo, das discussões. Por isso que a gente chamou o nome delas aqui, da Sarinha, da Júlia. E tem outras alunas e alunos que acho que não puderam comparecer, ou entraram e já saíram. Mas a gente tem um grupinho aí fiel, né, Julinha e Sara? A gente só tem a agradecer. A Aline conseguiu o microfone? Como é que tá? Ela pôs lá no chat, Márcia. Olha no chat. Ela só falou que o microfone tá ruim, né? Aline, deixa eu te falar vou escrever aqui. Primeiramente, parabenizar a iniciativa, reafirmar a importância das leituras, especialmente das mulheres negras. É fundamental pensarmos questões como a solidão, o abandono, as diversas construções de maternidades. Agradeço a oportunidade de participar. Eu que agradeço, Aline, sua linda. Gostaria muito que o seu microfone estivesse aberto para você mandar uma ideia para a gente aqui também, que contribui. A Aline nos ajudou também, né, Pro, na palestra. Deu palestra para a gente sobre o papel social das mulheres. Só gente fina. Exatamente. Só a nata. Então, para irmos caminhando aí para o término, antes de passar a palavra para a Rosângela, e eu sei que ela também quer fazer as colocações, se alguém mais também quiser falar,
sinta-se à vontade. Só fazer uma menção tem 2 alunos do terceiro também que estamos prestigiando hoje, a Grace e o Caio. Então, muito obrigado, viu, por vocês terem acompanhado também. Parabéns, muito obrigado mesmo. Márcio, só uma Rosângela. perguntinha. Ai, desculpa. Oi? Eu só queria Oi, pode saber, fazer. é só o pessoal do médio ou esse trabalho foi feito desde o fundamental também? Vocês utilizaram essas referências? Só o médio. É que esse grupo aqui, desculpa, Carlos, desculpa. Imagina. Pode continuar. A gente fez só para o médio, porque a gente entendeu, Bianca, que as músicas dos Racionais e toda a problemática, o jeito que a gente ia tratar era mais específico para o público do médio, até porque uma hora ou outra aparece um palavrão, alguma coisa assim, que pode não dar muito certo com a molecadinha do fundamental. Então, a gente fez esse recorte de apresentar só para o médio. Principalmente também entendi. porque a gente está nesse momento de ensino remoto, dentro da casa das pessoas, né? Então, a gente tem que ter Não dá para fazer o debate aprofundado como nós faríamos na escola, explicando, inclusive, o uso dos palavrões, como ele faz todo sentido dentro dessa cultura periférica, né? Dessa linguagem. Enfim, a gente fez esse recorte e a gente desenvolveu as aulas só com a molecada do ensino médio. Legal. Inclusive a literatura para o vestibular da Unicamp, né? Sobrevivendo no inferno. O livro né? Sim. É daí que partiu a ideia. Foi daí que a gente partiu mesmo. E para ouvir Racionais, que a gente gosta, a gente quis unir o útil ao agradável. Obrigada, desculpa a interrupção aí. Imagina. Então, eu passo a palavra para você, Rosângela, para encaminharmos aí para o final. Bom, gente, eu só quero agradecer mesmo, né, toda essa mobilização que foi feita, né, e o quanto foi grande e rico esse encontro hoje, né? Vocês viram a pluralidade de pessoas que estão aqui reunidas, né? A gente tem ensino médio, uma universidade, coletivo, tem também o coletivo Indique, uma preta está presente, representantes aí, para vocês verem quanto importante esse debate, essa discussão, né, mesmo utilizando aí referências do Racionais MCs. A Débora é uma menina de 22 anos, com uma potência, uma intelectual, que é grande referência aí, eu até indico, né, para a Sara, para a Júlia, né, uma representante. A Débora é a representatividade, né, a corporificação da representatividade das mulheres pretas na Câmara Municipal, né? Todo o coletivo da Débora tem essa potência, né, que vai agora ocupar os espaços do poder. Então, é isso que a gente quer, né, dos nossos jovens, né, que comecem a ver que todo espaço é um espaço para ser ocupado. Haja visto a Débora aí, né? Então, quanta diversidade a gente está aqui, quantas informações, o quanto eu aprendi, gente. Eu aprendi muito com vocês, aprendi muito com a Débora. Parabéns, Débora, por trazer todas essas referências aí, coisas que eu não conhecia. Então, o quanto isso é rico. Dizer também, né, que para quem não acompanhou esse debate, essa discussão, essa conversa, né, desde o começo, eu vou salvar lá no nosso canal, né, Coletivo Black Antirracista, né? Então, depois vocês procurem lá no YouTube, eu mando o link também para os professores, para que a gente, né, pegue as referências, assista de novo, dispare esse link, né, que eu acho muito importante, né, para a gente ter como referência, como base de estudo, com toda essa referência, todo esse debate que foi explanado aqui. Então, mais uma vez, parabéns, né, nós estamos de parabéns por trazer essa iniciativa, os 3 professores, né, a Débora, a Faculdade Paulista de Comunicação, e relembrar, né, a Faculdade Paulista de Comunicação, agora a gente vai entrar de férias, o coletivo vai continuar, a gente vai trazer essas discussões, a gente vai ter espaço de oficina, a gente vai ter espaço, né, para debate, né, para workshops, né, para reforçar a importância, né, dos nossos jovens
periféricos, negros, ocuparem esses espaços e ficar empoderado com projetos e com iniciativas, né, e com a técnica de fazer um vídeo, a técnica de fazer um podcast, a técnica de fazer uma arte, a técnica de fazer o roteiro, que é esse, né, o DNA da nossa universidade. Tá? Então, muito obrigado de novo, né, por poder participar desse encontro. Muito obrigado. Então, para encerrarmos aqui, gostaria de agradecer, em nome da Escola Jamil Pedro Sawaia, em nome também da professora Márcia, do professor Douglas, agradecer a todos e todas, agradecer aos alunos e alunas da Jamil, os alunos e as alunas da universidade, agradecer especialmente também a Rosângela, que sempre esteve conosco aqui nos nossos encontros. Agradecer também, Débora, muito obrigado mesmo pela participação enriquecedora na nossa proposta, a gestão da escola, enfim, aos coletivos, né, aos coletivos que participam também nessa parceria. Então, nosso muito obrigado a todos vocês mesmo. Muito importante esse debate. Oi. Carlos, será que a Débora não quer? Será que a Débora não quer falar as palavras finais, se despedir? A gente fecha com a despedicância da Débora. Exato. Sim, quero agradecer imensamente a oportunidade, a luz, a gente poder fazer essa troca. É extremamente importante, visando todo o processo político-social que a gente está falando. Eu estou aqui porque outras mulheres negras abriram os caminhos para que eu estivesse. Então, é importante dizer isso, é importante dizer que a minha construção política social, ela se pauta a partir do meu território, ela se pauta a partir da minha corpa preta, ela se pauta a partir da minha questão LGBTQIA+. E eu sou feliz e grata por poder ser forjada nesse lugar, no lugar do movimento negro, no lugar da coletividade da quebrada, e dizer que é muito feliz quando a gente tem trocas que são como essas. E que eu estou sempre disponível para o diálogo, bora construir coisas juntos, porque isso é fundamental, importantíssimo, e eu sempre vou estar à disposição. É isso. Muito obrigada, um beijão, um ótimo fim de semana para vocês. Valeu, obrigado, Débora, muito obrigado. Também quero agradecer a todos aí, valeu. Acho que a gente pegar o sextou de todos e trazer para esse coletivo aqui não é fácil, né? E não tem como não agradecer a Rosângela por tudo que proporcionou. Para quem não sabe, a Rosângela é minha cunhada, né? Tenho esse prazer, essa honra. E o Carlos, a Márcia que idealizou o curso, o Carlos que é o nosso apresentador do Meninos e Meninas, Moças e Rapazes. Não tem como não agradecer a todos vocês. Muito obrigado de coração. E, Márcia, nossa eletiva está pronta, viu? Eletiva da Consciência Negra o ano que vem. Fechou. Já quero, Douglas. É minha cara, nossa cara. Obrigada, então, a todos e todas. Nos vemos em breve, eu espero conseguir fazer outras parcerias com a professora Rosângela, porque foi da hora mesmo, e agradecer a Renata, agradecer a professora Bianca, a professora Aline, o Adriano que estava aí, todo mundo que ficou. Beijo, obrigada, viu? Boa noite a todos e todas. Boa noite para nós. Hermes, obrigada. Ai, Bianca, sua linda. Saudade da sua carinha. Sua carinha boa. Coisinha rica. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Tchau, Juju. Parabéns e obrigado pela participação. Tchau, Julinha. Tchau, Hermes. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Valeu, tamo junto. Valeu. Valeu, Hermes. Hermes, obrigada por tudo. Você é show. Valeu, Hermes. Obrigado por ter salvado aí. Ô, cara. Ó quem que tá ajudando aqui, ó. Ei, tchau. Tchau, Miguel. Alguém tá tentando entrar. Tchau, Miguel. Falou pra vocês. Tchau. Falou. Tá.
E aí, entre mortos e feridos, salvaram-se todos? Espera aí que eu vou parar a gravação, só um instante. Só um minuto. Será que dá